Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Moura e nós vamos agora trabalhar o lançamento do curso sobre identificação e tratamento de desvios posturais. Esse curso já está tendo aí uma procura bem grande pelos seguidores do Treino em Foco e eu entendo o porquê dessa procura, já que é uma informação importante em termos corretivos posturais e principalmente usando o TRP como um instrumento para trabalhar nessa correção, usando o treinamento resistido com peso como um instrumento na correção de desvios posturais. Talvez tenha muito pouca, talvez não, com certeza tem muito pouca informação sobre isso, ou estratégias de trabalho nesse sentido. Então hoje aqui a gente vai fazer para vocês o lançamento do curso. Então qual é a ideia do lançamento do curso? Eu vou apontar aqui para vocês alguns aspectos interessantes, importantes do curso, para que vocês acompanhem. Vou mostrar alguns aspectos do curso para que vocês saibam o que vai rolar no curso, que se vocês adquirirem o curso, que conteúdo vocês estão adquirindo, que tipo de material didático, que tipo de recurso didático nós utilizamos nesse curso, qual é o formato pedagógico que nós trabalhamos no curso. Na verdade, o seguidor do Treino em Foco que nos segue já há algum tempo, já conhece, já sabe. Existem pessoas que já fizeram todos os cursos do Treino em Foco conosco, então já receberam inclusive alguns cursos gratuitos, que a cada 5 cursos o 6º curso sai gratuito, sai na faixa. Então esse pessoal já sabe bem. Mas então nosso objetivo nesse lançamento é, claro, mostrar o curso, inclusive para o pessoal que já nos conhece bem, esse aspecto pedagógico, a nossa estratégia didático-pedagógica, mas principalmente e particularmente mostrar para os seguidores do Treino em Foco que ainda não fizeram nenhum curso, que não conhecem o nosso curso, não sabem qual é a nossa metodologia de trabalho nos cursos. Então o lançamento ele tem como essa estratégia. Ok? Então eu não vou me delongar muito aqui, vou direto mostrar para vocês em itens aqui, em alguns aspectos, o que vocês vão encontrar no curso sobre identificação e tratamento de desvios posturais. Vejam bem, nós olhando e lendo o título do curso, nós já temos 2 dimensões bem claras que vão ser tratadas no curso. Primeiro, a identificação do desvio postural, como identificá-las, como identificar determinados desvios e a partir dessa identificação, a partir desse diagnóstico de um determinado desvio postural, como efetivamente tratá-lo. Já vou adiantando para vocês que o tratamento que nós vamos abordar no curso, ele não é um tratamento, ele é um tratamento restritivo ao aspecto muscular, porque um desvio postural ele pode ter N fatores que levaram o indivíduo àquele desvio postural. Mas um desvio postural, uma vez instalado, ele tem repercussões musculares. Ele pode não ser a causa oriundo de uma causa muscular, mas ele terá repercussões musculares de encurtamento e assimetrias de força no indivíduo que irão gerar uma acentuação do desvio postural. Então esse é um aspecto importante. Claro que o detalhe muscular, claro que a assimetria muscular e o encurtamento muscular podem ser a fonte de origem de um desvio postural. E nós tratando essa fonte de origem, obviamente iremos reverter esse desvio postural. Iremos minimizar ou reverter esse desvio postural. Mas existem, por exemplo, questões como consciência corporal, existem questões como hábitos posturais no dia a dia que também levam a desvios posturais. A fonte de origem do desvio é o seu mau hábito diário postural. A fonte do desvio postural é uma má percepção, uma baixa ou equivocada percepção corpórea em termos posturais. Então isso irá levar a desequilíbrios musculares e é o que nós também iremos abordar e tratar nesse curso. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: fonte de desvios posturais são várias e nós iremos tratar 2 fontes específicas. São fontes que são oriundas de aspectos musculares. O nosso tratamento vai se restringir a esse aspecto, que é um dos melhores meios de se restabelecer um indivíduo que tem um desvio, restabelecer uma boa postura, conduta postural. Então vamos lá, nós podemos começar, e é por aí que eu começo o curso, ele é dividido em capítulos, e o capítulo 1 é a pergunta básica. Postura humana, qual a importância? Qual a importância de nós estarmos fazendo um curso sobre postura humana? Qual a importância de nós estarmos discutindo, vendo análises posturais? Bom, eu peguei um dado bem recente, que eu tive contato pelo Facebook, inclusive, que está aqui comentando sobre o WhatsApp. As pessoas que usam o WhatsApp, e nessa reportagem coloca claramente um aspecto que nós da educação física já conhecemos bem, começam a ter tensões na região posterior cervical, essa região que eu demonstro agora aqui com o cursor.
Essa região ela tende a ser tensionada demasiadamente com o uso do WhatsApp em função da posição em que nós nos encontramos ao ler mensagem, enviar mensagem pelo WhatsApp. Então vejam bem aqui um aspecto biomecânico, eu vou passar rápido, no curso eu detalho isso, mas vejam bem, nós temos aqui um ponto articulável de C7, então vamos imaginar aí a sétima vértebra cervical, então nós temos C1, C2, C3, C4, C5 e C7. Quem fez aí os cursos de cinesiologia com treino e foco, que nós temos 3 módulos, cinesiologia 1, 2, 3, já está bem apto a interpretar essas questões, tanto cinesiológicas posturais, quanto essa questão de braço de alavanca que eu vou comentar agora aqui. Então, veja bem, nós vamos imaginar lá C7T1, ou seja, a última vértebra cervical e a primeira vértebra torácica, por isso C7 e por isso T1, como um ponto articulável, onde a região cervical da coluna vertebral está iniciando a sua flexão no plano sagital, ou seja, esse movimento que nós estamos vendo aqui. O indivíduo não está com a cervical flexionada, ele começa a flexionar, vai acentuando essa flexão cervical até uma flexão de 60 graus de flexão cervical. Ao longo dessa flexão cervical, para passar ou receber uma mensagem do WhatsApp, nós temos um peso do crânio, esse peso é representado aqui, a ação gravitacional sobre esse peso, então aqui nós temos um vetor gravitacional representando o peso apenas da cabeça, e a distância que a projeção vertical desse peso se encontra ao eixo articulável entre C7 e T1. Última vértebra cervical, primeira vértebra torácica, um disco intervertebral que faz a intersecção, faz a interface entre esses dois corpos vertebrais, C7 e T1. Nós podemos perceber que em relação à primeira imagem já há um distanciamento. Nós temos uma distância vertical aqui, onde eu mostro mais uma vez aqui com o cursor. Vejam bem quando o indivíduo vai inclinando mais a sua cabeça para fazer a leitura no celular, no seu smartphone. O que nós podemos perceber ao longo do processo? Essa distância, vejam bem, o ponto que eu posicionei aqui, C7 e T1, eu procurei colocar exatamente sempre no mesmo ponto, mas às vezes fica um pouco difícil. Mas é sempre no mesmo ponto, sempre o mesmo ponto articulável. O que nós temos que imaginar é que o centro de gravidade da cabeça, que está posicionado nessa região, e eu mostrei verticalmente a sua projeção vertical com esse vetor em vermelho, o que nós temos que interpretar é essa distância, pessoal, vejam bem. Essa distância entre a projeção vetorial do peso da cabeça e o ponto articulável de C7 e T1. Distância da projeção vertical do centro de gravidade da cabeça é essa distância perpendicular, no caso aqui horizontal, nessa imagem, em relação ao eixo. Nós podemos perceber que essa distância vai aumentando. Essa distância aumentando, nós aumentamos o braço de alavanca da resistência para a musculatura posterior do pescoço, gerando um torque de flexão, ou seja, de queda do crânio à frente, como está acontecendo aqui, queda entre aspas, obviamente, mas uma flexão cervical gerando uma tensão maior na musculatura posterior da cervical, do pescoço, em função do aumento do braço de alavanca da resistência. Então aqui nós vemos hoje muitas pessoas apresentam cervicalgias nessa região, dores difusas na região cervical posterior, que nós chamamos de cervicalgias, em função muito da má posição ao trabalhar no computador, em uma mesa, por exemplo, num posto de trabalho, e também ao passar e receber mensagens por diferentes aplicativos, mas tendo esse posicionamento da cabeça. Então isso gera uma tensão devido a um braço de alavanca da resistência maior, gera uma tensão muito forte na região posterior do pescoço, gerando cervicalgias e desvios posturais na cintura escapular e também na protusão da cabeça à frente, que depois eu vou discutir um pouquinho melhor com vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, vejam bem, eu perguntava antes no slide anterior qual a importância de se estudar a postura. Acabei de colocar uma reportagem atual, extremamente recente, numa mídia forte, Facebook, e que apresenta justamente isso, o uso do WhatsApp, ele causa uma tensão muito grande na região cervical. Então esse é um dos exemplos que nós podemos colocar como a grande importância de estudarmos postura humana, porque a incidência de desvios posturais atualmente é muito grande e a tendência de elevação dessa incidência de desvios é maior ainda. Então nós educadores físicos, precisamos estar preparados para trabalhar com essa população. Qual é o melhor método para avaliarmos postura? Então, a partir do primeiro momento que nós estamos identificando que os indivíduos apresentam desvios posturais em função de maus hábitos posturais, com o uso do smartphone, por exemplo, existem vários outros que eu vou detalhar no curso, nós podemos fazer essa pergunta. Como que nós vamos identificar essa má postura dos indivíduos?
O melhor método, que nós chamamos do gold standard, o padrão ouro, são radiografias. Então as radiografias são os métodos padrão ouro, ou seja, o melhor método para se avaliar a postura humana. Só que esse método, ele incide radiação sobre as pessoas. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com uma cliente, por exemplo, de personal trainer, por exemplo, ou você que me assiste agora é uma gestante, ou eu como educador físico e como personal trainer tenho uma cliente gestante, ou alguém que nos assiste agora e está tentando entender um pouco melhor a postura, não sendo acadêmico de educação física nem profissional, um praticante de musculação, de TRP, mas que cuida da sua postura e quer entender melhor a sua postura, essa pessoa, por exemplo, se for uma gestante, ela não poderia e não deve fazer uma avaliação postural por radiografia pela incidência da radiação. Então, o padrão ouro, o gold standard, ele é limitado. Nós podemos fazer uma dose de radiação a cada 6 meses, no máximo. Nós não podemos fazer com alguns grupos populacionais, particularmente aí o exemplo que eu estou trazendo às gestantes. Então, o padrão ouro, o melhor método, ele é, até um certo ponto, bastante limitado em termos da sua aplicação. E aí, qual é a estratégia que eu vou trazer no curso para vocês para mostrar? A biofotogrametria. Aqui nós estamos no Laboratório de Desempenho Humano da Universidade Regional de Blumenau, onde eu estou fazendo aqui com a atleta Roberta D'Arrigo, que gentilmente cedeu as suas imagens para que a gente pudesse usar no curso, e também numa pesquisa, que ela está participando de uma pesquisa que eu estou fazendo, e uma coleta de dados para um livro futuro que eu irei lançar. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento aí com a atleta Roberta D'Arrigo? Nós estamos demarcando pontos específicos corporais, que são referências anatômicas do método de biofotogrametria, em que nós vamos estudar agora posturalmente a atleta. Então, talvez tendo contato pela primeira vez com o termo biofotogrametria possa parecer um pouco complexo, um pouco complicado, mas é um método relativamente simples, deve ser bem aprendido. Se precisa da anatomia palpatória, que é o que eu estou fazendo agora com a Roberta para identificar a C7, a 7ª vértebra cervical, há necessidade da demarcação desse ponto e posterior fotos. E através dessas fotos nós fazemos análises posturais via software específico de avaliação postural. Nós temos o software de avaliação postural chamado SAPO, que é gratuito na internet. É com esse programa, que depois eu vou linkar melhor, mas é com esse programa que nós vamos fazer a avaliação. Eu vou ensiná-los no curso a fazer a avaliação com esse programa postural. Mas para isso, precisamos demarcar aqui apenas um link, apenas uma amostragem. Eu estou aqui fazendo uma anatomia palpatória com a Roberta, solicitando a ela rodar o pescoço para identificar se eu estou palpando C7 ou T1. A partir desse momento, eu mantenho a palpação do ponto e faço a marcação, como vocês acabaram de ver ali, com uma esfera de demarcação. Todo esse detalhe, como é feito com a esfera, como ela é colada, quais são as referências anatômicas, esses detalhes que são bastante importantes, eu vou comentar com vocês no curso, né? Então aqui, como é lançamento, é mostrar qual é o conteúdo que vocês têm no curso. Então eu vou trabalhar muito com vídeo, como vocês estão vendo aqui, vídeos de demarcação dos pontos, para que vocês possam ter uma clara noção nesses vídeos como são os pontos. Então vou trazer imagens anatômicas dos pontos, vou apresentar os pontos para vocês, por exemplo, como C7, borda lateral do acrômio, intersecção entre espinha da escápula e bordo medial da escápula, que é o segundo ponto que eu marco aqui na Roberta, que eu estou marcando C7. Então eu vou apresentar todos os pontos anatômicos. Na sequência, com vídeos, eu vou apresentar justamente o que vocês estão vendo aqui, a demarcação, a utilização da anatomia palpatória, como usar essa anatomia palpatória, identificar, por exemplo, espinha da escápula com bordo medial da escápula e efetivamente posicionar o demarcador. E a partir dali, o protocolo de execução de fotos, né? Então tudo isso vai ser feito com vídeo, vocês vão ter claramente a análise disso. Nós vamos trabalhar no curso três dimensões básicas de questões posturais, que na verdade não é uma invenção do João Moura, é um trabalho de pesquisa que já apresentou isso. No caso, esse trabalho aqui, que nós temos uma autora que trabalha muito forte essas questões posturais, a Denise Ressieri, entre os integrantes dessa pesquisa, e nesse estudo, a avaliação do impacto do treinamento sobre a confiabilidade de resultados inter e interexaminadores para um protocolo cinemático de análise postural, no qual os autores usaram a biofotogrametria. E eles propõem a utilização de dois termos, e fica muito claro isso, depois eu vou mostrar para vocês, o termo é a questão do alinhamento, desnivelamento corporal e a simetria. São três grandes dimensões de análise postural do indivíduo. Nós vamos trabalhar no curso dentro dessas três grandes dimensões. Daqui a pouquinho vocês vão começar a entender melhor o que seria um alinhamento, um desnivelamento e uma simetria. Não são exatamente as mesmas coisas, e nós vamos trabalhar com essas três dimensões para fechar diagnóstico postural. É bem interessante isso no curso,
que nós vamos identificando pontos de desalinhamentos diferentes e vamos fechando diagnósticos de desníveis posturais, de desalinhamentos posturais e, em última análise, de desvios posturais propriamente dito. Para isso, após demarcação, nós vamos trabalhar, e eu vou ensiná-los, a trabalhar com o software de avaliação postural, como eu já havia dito, o SAPO, que é um software gratuito, disponível via internet, que vocês podem baixar no computador no momento que achar necessário. Rodar o SAPO, fazer ele rodar e aprender a utilização dos protocolos. Então, no curso eu vou apresentar para vocês como trabalhar com o protocolo SAPO. Por exemplo, aqui mais uma vez a Roberta. Vocês podem perceber que ela já está completamente demarcada aqui nessa foto. Nós temos que calibrar a imagem via fio de prumo, temos que trabalhar com zoom, temos que recortar a imagem. E aí temos que trabalhar com as ferramentas de nivelamento e desalinhamento para podermos identificar ângulos em determinados pontos e aí interpretarmos esses ângulos para vermos os desvios posturais que essa pessoa potencialmente apresenta. Então isso tudo eu vou apresentar no curso, bem em detalhe. Vou trabalhar com o SAPO, gravando da tela do computador. Vocês vão poder ver eu trabalhando com o SAPO. Eu vou abrir uma foto no SAPO, vou editar essa foto, vou calibrar essa foto, vou trabalhar diferentes pontos posturais nessa foto, vou armazenar essas imagens com uma proposta que nós temos no Treino em Foco, diferente que o próprio programa faz. A gente vai fazer uma proposta diferente, na verdade, do programa. A gente vai trazer um protocolo do Treino em Foco para vocês. É um protocolo que a gente já vem trabalhando há tempo no Laboratório de Desempenho Humano da Universidade Regional de Blumenau, da FURB de Blumenau. Então esse protocolo, no nosso entendimento, ele é mais resumido que o protocolo oficial do SAPO e um protocolo mais objetivo. Então eu vou passar isso em detalhes para vocês no curso, trabalhando diretamente com o SAPO. E aí a gente pode, dentro da questão biofotogramétrica, tem vários pontos a serem considerados importantes para não incorrermos em erros de avaliação postural. O método é muito importante, é um método indireto mais adequado, mais preciso, visto hoje em dia, é um método quantitativo, não subjetivo visual. Ele é um método que nós quantificamos ângulos corporais para análise postural, mas existem protocolos para a utilização da biofotogrametria que nós devemos seguir. E eu vou trabalhar algum outro estudo com vocês no curso, que são estudos importantes nessa questão dos protocolos. Por exemplo, esse estudo aqui da Iomara Mota, é uma autora que tem outros trabalhos também publicados bem interessantes, estudos bem recentes, vocês podem perceber aqui 2014, que tem como título o seguinte: a rotação do voluntário, ou seja, do indivíduo que está sendo avaliado, fotografado, e a calibração. Quando nós colocamos a foto, nós precisamos calibrar. Então, o trabalho aqui feito pela Iomara Mota é a rotação do voluntário. E a calibração influenciam as medidas mensuradas por meio da fotogrametria ou da biofotogrametria. Ou seja, eles testaram os voluntários. Na verdade, ele não utilizou voluntário, mas ele colocou um boneco. E esse manequim, esse boneco, ele colocou alinhado ao eixo focal da câmera, ou seja, frontalmente ao eixo. Então essa imagem aqui, ela está completamente frontalizada em relação ao eixo focal da máquina. Isso eu vou trabalhar muito com vocês durante o curso, essas ideias. Aqui nós podemos ver que está um pouquinho rodado, 4 graus à direita, um pouco mais rodado, 8 graus também à direita. E vocês podem perceber, principalmente pelos pés aqui do manequim, do boneco anatômico, que realmente ele vai rodando à direita. E aqui na extremidade nós temos 12 graus rodado à direita. E os autores fizeram a mesma coisa, a rotação para a esquerda, e avaliaram qual era a margem de erro. Quando se tinha fotos frontais, completamente frontalizadas. E por que utilizaram também um boneco anatômico? Isso é um ponto importante, eu abrir um parênteses e colocar aqui para vocês. Porque o boneco anatômico não tem mínima movimentação possível. A gente vai perceber no curso que os indivíduos, quando nós estamos fotografando, há uma certa movimentação. Por mais parado e normais, adequadamente posicionados que eles estejam, relaxado que eles estejam, há mínimos movimentos do centro de gravidade. E isso altera, minimamente, mas altera os ângulos mensurados. Então, nesse trabalho, como eles queriam ver se a rotação e a calibração da foto influencia na precisão da avaliação postural, eles usaram um boneco e um manequim anatômico. Então, voltando aqui, eles fizeram fotos bem alinhadas ao eixo focal e rodado para um lado, até 12 graus, rodado para o outro lado, até 12 graus, e verificaram qual era o grau de precisão, qual dos momentos era mais preciso. Eu estou aqui rapidamente apresentando um dos estudos que eu vou trabalhar no curso, mas é um ponto importante, porque ele vai nos mostrar o seguinte, nesse estudo em específico. Quando tinha 0 grau de rotação, ou seja, a foto do manequim era frontalizada, completamente frontalizada, ainda houve uma margem de erro de ângulo, na média, né? Mas essa margem de erro foi menor do que quando estavam rodados para o lado direito ou rodado para o lado esquerdo. Então, quando ele rodou para um lado, ele botou valores negativos, quando ele rodou para o outro lado, valores positivos, para nós sabermos para que lado estava a rotação.
e nós podemos perceber que quando não havia rotação do voluntário, quando ele estava frontalmente posicionado em relação à máquina que faz o registro fotográfico, a máquina fotográfica posicionada num tripé, tem uma distância padrão até o avaliado, tem vários detalhes protocolares que eu vou passar em detalhes para vocês no curso. Então vale a redundância, detalhes protocolares que eu passarei em detalhes no curso. Então qual é a aplicação prática disso para a gente ver? Se nós queremos fazer uma avaliação postural onde um método tem a menor margem de erro de incidência sobre a avaliação, para que nós possamos ter a maior precisão possível dos dados avaliados, nós temos que tomar alguns cuidados protocolares. Vejam bem o que eu fiz nessa imagem. Isso aqui é uma imagem de um dado que a gente fez na universidade, na FURB. Vocês podem perceber aqui que são duas fotos sequenciadas do indivíduo. Agora vejam bem aqui, ó. Vocês conseguem perceber que esse indivíduo está bem alinhado em relação ao eixo focal e esse indivíduo tem uma leve rotação corporal em relação ao eixo focal? Se eu perguntasse para vocês, olhando simplesmente na imagem, vocês conseguem perceber? Ou se eu apontar onde é que está esse ponto de percepção, vejam o posicionamento dos pés e o alinhamento das pernas. Nós podemos ver que a perna, o segmento corporal perna e coxa, mas particularmente perna, esconde a perna esquerda, esconde visualmente, esse esconde entre aspas, esconde visualmente a perna direita. Isso mostra que essa perna está frontalmente em relação à máquina fotográfica, em relação ao eixo fotográfico, frontalmente posicionado. Agora vejam a imagem da direita. Por isso que está levemente rodado. Nós podemos perceber que a perna esquerda não esconde completamente a perna direita. Então significa que o indivíduo, ao se posicionar na plataforma de posicionamento para ser fotografado, ele não ficou adequadamente posicionado pelo avaliador. O avaliador não cuidou esse detalhe e permitiu que o avaliado, no caso aqui o avaliado está na imagem, e ele ficasse minimamente rodado. Esse minimamente rodado, que a gente percebe que essa perna está um pouquinho mais para trás à esquerda em relação à direita, já vai causar algumas variações angulares, pequenas é verdade, mas algumas variações angulares que não condizem efetivamente à postura do indivíduo. São erros de avaliação, pequenos, mas erros de avaliação cometidos pelo avaliador. Então esse trabalho mostrou que isso nós temos que evitar. Essa imagem devemos evitar e essa imagem é um padrão que nós devemos buscar ao longo do processo fotográfico de registro da fotografia e depois carregar no SAPO, para no SAPO, sim, no software de avaliação postural, aí sim fazermos a avaliação propriamente dita do indivíduo. Mas se nós estivermos gerando fotos com equívoco, como é a imagem da direita, por o indivíduo estar com pequena rotação de posicionamento de membros inferiores, se nós gerarmos esses equívocos já no registro inicial, na foto inicial, nós já iremos gerar desvios que na verdade não existem. Ou o indivíduo apresenta um desvio que vai ser mascarado na avaliação, porque nós estamos tendo um procedimento equivocado de rotação. Então isso é apenas um exemplo para mostrar para vocês, que eu vou trazer no trabalho, no curso, né? Alguns estudos, vários deles bem recentes, na verdade, que mostram exatamente essa ideia. De que a aplicação desse estudo ele diz respeito apenas por um trabalho minucioso, científico, que nós devemos evitar ao máximo esse tipo de posicionamento e buscar ao máximo, durante o registro biofotogramétrico, esse tipo de posicionamento, em prol de evitarmos ao máximo também erros de avaliação. Então esse é apenas um exemplo, como a gente vai trabalhar no curso, com alguns artigos também para embasar. Lembrando, quem já fez curso com Treino Foco já sabe, mas quem ainda não fez, não sabe. Todo o material, artigo que eu utilizo no curso para argumentos em qualquer aspecto do curso, esses artigos em PDF vocês recebem. A grande maioria desses artigos eu já analisei previamente e registrei eles, já fiz aquele comentário, como vocês também conhecem lá do Ciência no Treino Foco, nossa página no Facebook, onde eu posto artigos, mas não simplesmente posto artigo. Eu posto artigos em que eu previamente avalio e faço comentários no próprio artigo. Friso alguns pontos do artigo e comento alguns pontos do artigo. Então o material que a gente envia para vocês, além desse material do PowerPoint em si, além da gravação também do curso em si, o curso vai todo gravado, é de vocês para fazer a utilização que vocês quiserem o tempo todo. O curso fica daqui 2, 3 anos, vocês querem rever algum aspecto do curso, o curso é de vocês. Vocês vão rever daqui 2, 3 anos algum aspecto do curso. Mas todos os artigos que eu utilizo ao longo do curso eu envio em PDF para vocês, sendo que todos são enviados e a grande maioria já está analisado. Eu diria que 80% já está analisado e comentado nos artigos.
Então vamos lá, vamos analisar agora referências e comparativos posturais biofotogramétricos para vocês entenderem um pouquinho melhor esse diagnóstico e depois a gente passar para a prescrição e aí utilizar o TRP nesse processo. Então vejam bem aqui, nós temos 3 atletas aqui, onde eu tenho a autorização de todas as pessoas envolvidas aqui a utilizar as imagens delas nos cursos. Então eu agradeço a todos os atletas que estão participando das pesquisas comigo e que estão também cedendo as suas imagens para que a gente possa utilizar e esclarecer as pessoas nas avaliações biofotogramétricas e nos cursos que a gente ministra, que o Training Foco ministra. Então eu agradeço muito demais a esses atletas que contribuem com o Training Foco. Estão contribuindo tanto na parte científica, nos projetos de pesquisa que eu estou desenvolvendo, quanto no material para o livro e quanto também nesse material para os cursos. Então muito obrigado a todos os atletas participantes. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui nós fizemos demarcações que depois eu vou colocar no curso, eu vou estabelecer os nomes dos pontos anatômicos, aqui agora não cabe ficar registrando esses nomes. Mas vocês podem ver que é um ponto entre as sobrancelhas, bem central, portanto, em relação ao crânio, a cabeça. E um ponto aqui em relação ao tórax e a região central do tórax, onde nós temos o externo. Parte superior do externo nós temos o manúbrio, tem um ponto específico do manúbrio que tem que ser palpado pela anatomia palpatória e colocado um demarcador biofotogramétrico. Outro demarcador fica nessa região entre as sobrancelhas. E nós podemos perceber o quê? Que com o SAPO, através da utilização do software de avaliação postural, nós temos um alvo em azul. Isso aqui é um alvo que a gente manipula no SAPO e clica bem no centro do alvo, que é essa esfera branca, que nós chamamos de demarcador biofotogramétrico. Clicamos bem no centro também da outra esfera, então nós temos um segmento de reta, vejam bem. Esse segmento de reta ele nivela perfeitamente, ele cria um ângulo, ele abre um ângulo com a vertical perfeita. Então o que nós podemos perceber com essa atleta aqui no caso? Nós podemos perceber que essa atleta tem um desvio de 2,9 graus da cabeça para a direita em relação ao posicionamento do tronco. Alguém já pode estar pensando, dizendo assim, João, mas ela tem um desnivelamento do ombro com a horizontal. Também apresenta. Só que nesse caso, esse ponto de avaliação, um alinhamento vertical da cabeça, que é um dos pontos que eu vou trabalhar no curso, ele é um indicador de escoliose cervical. E quando nós clicamos bem no centro do alvo do demarcador biofotogramétrico e esse segmento de reta ele angula-se com uma vertical perfeita, nós conseguimos perceber, por exemplo, que no caso dessa atleta é 2,9 graus, no caso desta atleta é 0 grau, e eu perguntaria para você, 0 grau é um valor ruim ou bom? O outro atleta, nós podemos perceber que ele apresenta 8,2 graus. Então o que nós podemos perceber aqui? Que o alinhamento perfeito para a referência desse ponto anatômico é o 0 grau. E nós podemos perceber que outros atletas, abrindo o ângulo com a vertical, têm ângulos bem diferentes do 0 grau. Então, em termos de desvio postural cervical, essa atleta apresenta um desvio razoável, significativo, e esse atleta um desvio bem grave, bem acentuado. Então, a partir do diagnóstico desse desvio de deslocamento da cabeça no plano frontal, no plano coronal, em que se perde o alinhamento vertical da cabeça entre esse ponto e este ponto, que é um alinhamento da região cervical, como a Roberta aqui apresenta bem alinhado, nós podemos identificar que esses dois atletas necessitam de um trabalho muscular específico para tentarmos realinhar esse procedimento. Ou, se não for possível realinhar, retroceder um pouco essa intensidade do desvio, que aqui, por exemplo, se apresenta de 8,2, por exemplo, para nós retrocedermos isso para, vamos imaginar, 4 graus ou 3 graus, como essa atleta, já ficaria bem menos acentuado esse desvio. Então, em alguns casos, nós temos que raciocinar não com a correção efetiva, um alinhamento efetivo, mas um retrocesso do nível da intensidade daquele desvio. Por exemplo, trazermos esse desvio que é para o lado esquerdo, trazermos próximo ao 0 grau, com 3 graus, por exemplo, já seria uma evolução muito grande para esse atleta. E em alguns casos nós conseguimos gerar os 0 grau de novo e alinharmos completamente com a vertical. Então isso vai depender muito da pessoa, eu vou explicar isso ao longo do curso, vai depender muito da pessoa, vai depender muito de várias questões, mas existem exercícios específicos de base cinesiológica para ser feito. Eu vou apresentar alguns hoje aqui para vocês. Esse aqui é o alinhamento perfeito. Vejam bem, nós temos um alinhamento vertical da cabeça similar ao que havia feito anteriormente. Essa menina aqui, ela é atleta, chamaria aqui de atleta, mas ela é uma dançarina de longa data, de alta incidência de dança. Inclusive participou daquela competição do Domingão do Faustão, que ocorreu há poucas semanas atrás. Ela participou, é uma representante de Blumenau na competição. E nós podemos perceber, então, que essa dançarina, essa atleta, ela tem um alinhamento perfeito vertical,
isso é clicado, esse alvo azul e essa linha vermelha o próprio sapo faz. Esse alvo nós posicionamos no centro e clicamos, posicionamos no centro do demarcador e clicamos. Aqui nós temos os demarcadores do trago, que é ao lado aqui do ouvido. Depois no curso eu vou detalhar esse ponto anatômico para vocês. Clicamos e clicamos com o alvo em azul e nós podemos ver que essa linha formada pelo software, abrindo o ângulo com a horizontal, ele tem um ângulo de 0 grau com a horizontal, ou seja, não existe ângulo com a horizontal. Está totalmente nivelado com a horizontal e totalmente alinhado com a vertical. Nivelamento e alinhamento eu vou comentar melhor ao longo do curso qual é a diferença para vocês. Mas fica a ideia, essa menina, essa atleta, essa dançarina, está completamente alinhada com as questões cervicais da sua postura. Eu não estou analisando o ombro e outras regiões, estou analisando cervical. Aqui apenas para dar um exemplo. Aqui nós pegando outros atletas podemos analisar melhor essa questão. Podemos identificar aqui um atleta do fisiculturismo com bom alinhamento de ombros. Esse bom alinhamento de ombros agora nós usamos demarcações em outras regiões. Esse alinhamento pode ser verificado tanto frontalmente, como são essas duas imagens, quanto posturalmente, ou seja, posteriormente, visto de costas, porque a foto que nós fazemos dos atletas, ou das pessoas que vocês vão avaliar, são fotos frontais, laterais, direita e esquerda, e posteriores. E nessas fotos, através das demarcações que nós fazemos da identificação das referências anatômicas, nós traçamos esses segmentos de reta dentro do software SAPO, e esse segmento de reta, por exemplo, está se angulando e está formando uma angulação com uma horizontal perfeita. Então nós podemos verificar que esses dois atletas aqui apresentam 3,4 graus de desnivelamento com horizontal e esse atleta 3 graus de desnivelamento com horizontal. O E significa que ele está inclinado para o lado esquerdo e o D significa que essa atleta está inclinada para o lado direito. Aqui está inclinado para o lado esquerdo, mas vejam bem, é apenas 0,9 graus. Uma disparidade muito pequena. Nós consideramos até 2 graus uma variação aceitável. A partir dos 2 graus nós trabalhamos no laboratório já como variações significativas. Até 2 graus aceitável. Claro que a ideia para ombros aqui seria qual a referência? Para termos o ombro bem nivelado, sem nenhum desvio. Seria 0, ou seja, extremamente horizontalizado. Então quando nós abrimos ângulo desse segmento de reta com horizontal, nós teríamos que ter um indivíduo totalmente alinhado, 0 grau, o que é muito difícil de acontecer. Normalmente as pessoas têm uma pequena variação. Então vejam bem, o desnivelamento de ombro pode ser visualizado em vista frontal ou posterior, dar prioridade à vista de melhor visibilidade das demarcações. Então no caso desse atleta, quando nós fizemos a análise frontal, como foi o caso aqui, nós percebemos que ficou difícil identificarmos o ponto de contato efetivo do demarcador biofotogramétrico com a pele. Então nós optamos em fazer a avaliação posterior. Esse aqui é um atleta do decathlon, e por ser um atleta do decathlon, ele lança dardo, disco e arremessa martelo. Sempre do lado direito, já que esse atleta é destro, e nós podemos ver que até o desenho do trapézio superior ele é diferente entre o lado direito e o lado esquerdo. Esse atleta também tem uma adução e uma certa rotação medial da escápula do lado direito, que isso aqui eu comento depois no curso, eu exploro um pouco melhor esses desvios. Na verdade, no curso a gente vai explorar todos os desvios possíveis, né? Frente a um protocolo que nós desenvolvemos no laboratório. Aqui, por exemplo, o indicador de escoliose, fotos posteriores, desculpa. Então nós temos aqui uma demarcação para C7, uma demarcação central, que no curso eu vou explicar como nós chegamos a essa demarcação central, mas sempre sobre a coluna vertebral, e essa demarcação mais inferior, que na verdade essa demarcação mais inferior nós identificamos por anatomia palpatória espinha ilíaca póstero superior, direita, espinha ilíaca póstero superior esquerda, e traçamos uma linha imaginária unindo essas duas referências anatômicas e demarcamos com as esferas de demarcação. O ponto de intersecção sobre a coluna vertebral também é demarcado. Então nós ficamos com 3 pontos, criamos através do sapo esses segmentos de reta bem no centro do alvo, e esse segmento de reta cria um ângulo, e nós padronizamos esse ângulo sempre à direita. Então nós podemos perceber que essa atleta tem um ângulo de 180 graus,3, ou seja, a coluna vertebral está completamente verticalizada. Essa atleta já tem um ângulo menor, então ela tem uma inclinação do corpo à direita. E esse atleta de fisiculturismo também. Esse aqui é um atleta velocista de 100 metros rasos. Então nós podemos identificar que aqui existe uma escoliose e aqui existe uma escoliose. Leve, é verdade, mas existe uma escoliose da coluna vertebral para a direita em termos de concavidade da escoliose e convexidade à esquerda. Vejam bem, tem um outro detalhe que eu comento aqui, que é de análise subjetiva visual, mas nós podemos acoplar a biofotogrametria.
E eu acho que vocês já conseguiram perceber qual é a grande vantagem da biofotogrametria. Nós transformamos os desvios em números. Então nós podemos comparar, por exemplo, 5,2 graus aqui desse indivíduo, é que em relação a um perfeito alinhamento vertical de 180 graus, ele desviou para a direita 5,2 graus. Se eu fizer o mesmo raciocínio com essa menina, 180 graus seria o alinhamento perfeito, ela tem 172,9. Então ela tem 7,1 graus de desvio para a direita. Podemos também raciocinar da mesma forma. Como aqui, nesse caso, 0,3 graus de desvio à direita. Como é 0,3 graus, a gente considera o alinhamento perfeito. Lembrando que até 2 graus a gente considera variações aceitáveis, né? Não tão importantes. A partir dos 2 graus já desalinhamentos ou nivelamentos, desvios já mais razoáveis, importantes, significativos. Até desvios bem acentuados. Então aqui exemplos para vocês, né? E outro dado que a gente, como eu havia falado, a gente trabalha junto com a biofotogrametria, que gera número. Essa é a grande vantagem, nós geramos número para avaliação. É a avaliação visual, por exemplo, aqui do triângulo Litali. Quem já trabalha com simetrografia, avaliação postural por simetrógrafo, que é subjetiva visual, já conhece bem o triângulo Litali. O triângulo Litali é esse, entre aspas, triângulo formado entre a borda lateral do tórax ilíaca, veja bem onde eu passo agora aqui o cursor, borda lateral do tórax ilíaco, com a face interna de braço e cotovelo aqui, ó. Veja bem, se eu pegar essa imagem aqui, só essa região central, forma uma espécie de um triângulo que tem a sua base no braço e seu ápice nesse ponto da cintura. Então tem um triângulo chamado triângulo Litali. Vejam a assimetria do triângulo Litali. Do lado direito ele é bem menor, do lado esquerdo ele é muito maior e não se configura uma aproximação, inclusive, desse lado, como se configurou uma aproximação deste lado direito. Então a gente consegue perceber que além da biofotogrametria apontar um desvio postural de 7,1 graus à direita, de desalinhamento vertical da coluna vertebral, que é um indicador de escoliose, nós temos aqui um triângulo Litali que confirma essa nossa perspectiva. Do ponto de vista visual, nós conseguimos perceber que o triângulo Litali do lado côncavo do desvio ele é menor, e o triângulo Litali do lado convexo do desvio ele é maior. Então a gente vai apresentar, eu vou apresentar para vocês em detalhes isso no curso, vocês vão ficar bem claro isso no curso, eu acredito, assim, vocês vão conseguir entender bem. Um outro exemplo é quando nós vamos medir cifose torácica. Eu não vou aqui detalhar como chegar a esses pontos, mas são, porque isso eu vou apresentar depois no curso, mas vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, vejam bem, um ponto que se encontra na cervical, na verdade é o ponto de inversão da curvatura de lordose cervical, outro é de inflexão da curvatura de lordose lombar e outro ponto de inflexão da curvatura de cifose torácica. Isso eu vou detalhar bastante no curso. Então a gente vai marcar aqui, através dos recursos do SAPO, tem uma ferramenta específica para fazer isso, pontos específicos e medir o ângulo. No caso dessa atleta de handebol, ela é goleira de handebol, nós temos 162,6 graus nesse posicionamento. A atleta de fisiculturismo já tem 147,8 graus. E esse atleta aqui de futebol americano, ele apresenta 137,4 graus de curvatura no lado côncavo de cifose torácica. O que eu apresento bastante essa referência no curso? Então vejam bem, esse posicionamento seria a cifose mais dentro de um padrão normal, essa curvatura e esse ângulo. Essa curvatura ou ângulos maiores que esse representariam hipocifoses, ou seja, representam retificações da curvatura de cifose torácica. E esse ângulo para menor, nós teríamos uma acentuação da cifose torácica que nós iríamos aí caracterizar como hipercifose torácica, ou seja, uma acentuação da curvatura, não uma retificação. Comparem bem o atleta da direita com o atleta da esquerda. Nós conseguimos perceber bem que o ângulo aqui é grande, porque a atleta está retificada a sua curvatura, portanto hipocifose, e o atleta aqui está bem angulado, por isso hipercifose. Então o que eu apresento em outras medidas também durante o curso? Quais são os padrões normais que nós temos até hoje? E quais são os padrões que nós podemos usar como referência para identificar, por exemplo, ângulos de 137,4 para menos, ou seja, ângulos mais acentuados que esse atleta apresenta, já caracterizaríamos como hipercifose. Ângulos maiores que 162,6 que essa atleta apresenta, nós estaríamos caracterizando hipocifoses. De 162,6 para menos, isso eu vou detalhar bastante. Para menos nós teríamos hipocifose. A partir desse diagnóstico de hipocifose ou hipercifose, que exercício executar na busca de um realinhamento postural, na busca de uma correção do desvio ou minimização da acentuação do desvio. Ou seja, talvez nós não consigamos, e aí por várias questões, nós não consigamos reverter esse processo.
mas amenizar esse processo da hipercifose para se aproximar de uma cifose mais natural e mais correta, nós podemos buscar fazer isso. Talvez consigamos efetivamente fazer a correção. Na pior das hipóteses, nós temos um desvio postural já estruturado e não conseguimos corrigir, ainda é importante sabermos que exercícios fazer e que forma fazê-los, para que nós possamos evitar que o desvio se acentue. Vejam bem, dependendo do desvio ser estruturado ou não, nós não conseguimos mais corrigir. Isso vai depender de vários fatores. Isso eu detalho também um pouco no curso, a gente vai analisar isso no curso. Mas, a partir do momento que eu posso identificar que não há como corrigir, ainda é válido a prescrição do exercício corretivo postural. Por quê? Porque se nada for feito, esse desvio vai continuar se agravando. A sua incidência vai, a sua acentuação vai evoluir. Ele vai continuar um agravamento da angulação de cifose torácica. Então cabe, mesmo que não seja corretivo, exercícios aí de TRP e alongamento para evitar a acentuação. Então vejam bem, aqui nós temos a curvatura de lordose lombar e um dos aspectos que a gente faz no curso bastante é o diagnóstico, fechar diagnóstico. E aí nós temos que associar desvios posturais diferentes ou pontos de análise postural diferente. Vejam bem, nós conseguimos perceber que o ângulo de lordose lombar dessa menina aqui é mais acentuado do que desse rapaz. Na verdade, esse rapaz apresenta uma retificação de lordose lombar, ele apresenta uma hipolordose lombar. E quando nós cruzamos essa retificação da lordose lombar, comparando com uma lordose lombar relativamente normal, com tendência a hiperlordose, mas ainda relativamente normal, nós cruzamos esse ponto com o equilíbrio pélvico sagital, ou seja, com a báscula da pelve, nós podemos perceber que com a horizontal, vejam bem, aqui nós temos um ponto, um traço completamente horizontalizado e um segmento de reta entre espinha ilíaca anterior-superior e posterior-superior. Forma um segmento de reta que angula com a horizontal. O ângulo é 16,2. O ângulo desse rapaz é 3,9. Ângulos menores de 10 graus já são considerados retroversões da pelve. Então esse indivíduo aqui, esse rapaz, ele apresenta uma retroversão pélvica e essa retroversão pélvica retifica a lordose lombar. Então a causa muito provável dessa hipolordose lombar é um movimento pélvico para trás, um movimento como eu mostro agora aqui com o cursor, um movimento pélvico no sentido anti-horário que nós chamamos de retroversão pélvica. Por que é importante esse diagnóstico usando 2 pontos de análise postural? Porque aí nós podemos pensar qual o tratamento muscular fazer. Nós podemos raciocinar com a cinesiologia e identificarmos que grupos musculares esse rapaz precisa fortalecer para restabelecer um equilíbrio pélvico, fazer com que a espinha ilíaca anterior-superior baixe e a posterior-superior suba, a pelo menos manter um grau horizontal de 10, um valor de graus horizontal de 10 graus. Que isso iria trazê-lo para um ponto de equilíbrio pélvico que não se encontra agora aqui. Com esse grau, praticamente 4 graus, ele está com retroversão da pelve. E isso causa, então, a retificação da lordose lombar. No momento que nós restabelecemos o equilíbrio pélvico, nós tendemos fortemente a restabelecer a curvatura da lordose lombar. Esse é o tratamento. Aí nós temos que passar a pensar do ponto de vista cinesiológico e muscular, que eu vou apresentar 2 exemplos depois mais à frente para vocês. Membro inferior também, eu apresento bastante no curso. Nós podemos ver que aqui nós temos um ângulo, e isso eu vou detalhar bastante, a questão dos ângulos, né, para nós termos como referência. O que seria um flexo do joelho? 168 graus para menos, já que o ângulo vai fechando aqui, são joelhos flexos. 187 graus para mais são joelhos recurvados. E na janela entre os 187 ao 168 são janelas de normalidade de posicionamento do membro inferior no plano sagital. Tem alguns dados com relação a essas referências que já estão cientificamente estabelecidos. Ou seja, se fez trabalhos, pesquisas, e se estabeleceu qual o grau que é normalidade, qual a janela de grau a grau que é a normalidade, e a partir de pontos de cortes de um determinado grau para cima é um determinado desvio, ponto de corte de um determinado grau para baixo é um outro desvio. Então já existe alguns pontos posturais que nós temos referências científicas para estabelecer. Entretanto, existem outros pontos posturais que nós não temos ainda referências de trabalhos científicos para trabalharmos. Quando não houver essa referência científica, eu vou apresentar para vocês o que eu estou apresentando agora aqui. Eu vou apresentar diferentes pontos, diferentes ângulos, e vou estabelecer ângulos que nós estamos trabalhando no laboratório, como o joelho flexo e o joelho recurvado. A partir desses ângulos são os pontos de corte, e entre esses ângulos são as janelas de normalidade que nós, na prática do uso da biofotogrametria, estamos trabalhando no laboratório. Embora ainda não se tenha para esse ponto postural
registro científico, a gente já faz esse trabalho. Então é um ponto importante vocês raciocinarem e a gente vai apresentar para vocês durante o curso. O que é já de referência científica e o que é de trabalho prático do laboratório. Bom, feita essa apresentação para vocês, né, mostrado aqui rapidamente os pontos, tem muito mais coisa para a gente ver no curso, a gente passa para o, digamos, o filé mignon do curso. Parte mais importante, o desfecho. E agora, como faço para prescrever? A base para prescrição é, primeiro, identificar o desvio. Então vejam bem, nós temos desvios de desalinhamento vertical aqui de 1,6, 2 graus, 3,2 graus. Então, em qualquer um desses três atletas aqui, nós podemos ver que a cabeça está inclinada para um dos lados. Às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, às vezes para a esquerda novamente. Em determinados níveis de intensidade, 3,2 graus, 2 graus, 1,6 graus. Então, esses indivíduos, os três, são atletas, e os três necessitam de um trabalho corretivo postural, obviamente na região cervical. Agora nós temos que imaginar o seguinte, quando nós temos um desvio postural desse formato, vamos imaginar aqui o mais acentuado, 3,2 graus, inclinado para na verdade, para a direita do indivíduo aqui, até eu coloquei errado, a esquerda está para esse lado, está inclinado para a direita, que é um equívoco meu na hora de montar esse material. Mas vejam bem, inclinado para a direita, a teoria do trabalho muscular, a lógica que nós vamos embasar o trabalho é que músculos desse hemisfério corporal, do lado direito, em que ele está inclinado, estão potencialmente encurtados, ou verdadeiramente encurtados, e músculos do lado que está contrário à inclinação estão potencialmente fracos em relação ao lado oposto. Por isso que eles cedem e permitem que a cabeça incline para o lado direito. Músculos encurtados tracionam a cabeça para esse lado, músculos excessivamente alongados e hipotônicos, frágeis, fracos, cedem a tensão de encurtamento do lado oposto e fazem com que a cabeça incline para esse lado. Bom, a partir desse entendimento muscular, a gente consegue concluir o quê? Que os músculos que ficam na região do pescoço estão com assimetria de flexibilidade, uns estão mais encurtados, outros mais alongados, no caso desse indivíduo. Mais encurtados, mais alongados, esse aqui é um atleta da dança, o Marcos, então estaria mais encurtado e mais alongado. Em termos de força, esse lado estaria com uma força superior a uma força menor desse lado, que cedeu ao deslocamento para o lado oposto. Bom, a partir daí o que nós podemos fazer e devemos fazer? Fazer uma análise cinesiológica, postural, pontual, para que nós possamos entender, por exemplo, na região posterior, látero-posterior do pescoço, quais são os músculos que, uma vez encurtados, por exemplo, do lado esquerdo, que é o que eu estou fazendo agora nesse boneco anatômico, uma vez encurtados, tenderiam a inclinar a cabeça para o lado esquerdo. E os músculos, como são aos pares, esses músculos, obviamente do lado direito, estariam hipotônicos e, em função disso, cederam. Estão mais fracos que os músculos do lado esquerdo, cederam e permitiram que a cabeça incline, então, para o lado esquerdo. Então, essa análise cinesiológica postural que nós estamos vendo aqui com escaleno, longuíssimo, aí a gente vai ver o escaleno anterior, o posterior, o próprio trapézio da região superior, o esternocleidomastoide, tem vários grupos musculares que eu vou apresentar dessa forma que eu estou apresentando agora aqui para vocês. Vou apresentar músculo por músculo, eu estou apresentando os músculos só do lado esquerdo, obviamente eles existem do lado direito, e através dessa apresentação lado esquerdo e lado direito a gente vai conseguir identificar quais são os músculos que em tese estão encurtados. Se o indivíduo estiver com a cabeça inclinada para o lado esquerdo, esses músculos estão encurtados e os músculos do outro lado estão hipotônicos. Nesse entendimento, esse lado deve se trabalhar, fazer um trabalho de flexionamento, para desenvolver a flexibilidade de todos esses grupos musculares que potencialmente estão encurtados e por isso a cabeça inclinou para esse lado. E os músculos do lado contrário fazer um trabalho de fortalecimento. Então nós entramos aí com uma perspectiva de trabalho compensador, uma perspectiva de fazer trabalhos compensatórios corretivos posturais. Mas para isso eu vou embasar o curso direto nessas imagens, nessas animações que vocês estão vendo. Vou apresentar vários grupos musculares que são os pares na região cervical, lado direito e esquerdo, no caso desse desvio, e fazer a discussão do tratamento da prescrição do exercício através de animações, como vocês estão vendo. Essas animações vocês recebem junto com o material do curso, faz parte do material do curso. Então eu faço as animações num site, depois no curso eu passo para vocês direitinho, é o zigote.com, que é um site que é gratuito, a gente entra, faz um cadastro e pode trabalhar exatamente como eu estou trabalhando aqui, identificando vários grupos musculares, fazendo dissecação dos mais profundos aos mais superficiais dos músculos e vamos trabalhando. Tem uma série de Treino Foco Anatomia, que a gente trabalhou direto com esse material. Basta procurar no nosso site, joga lá no setor de busca Treino Foco Anatomia, vocês vão encontrar vários vídeos analisando vários grupos musculares. Muito bem, lembrando,
Nós identificamos que o pescoço, a cervical, está inclinada para um lado, então é uma escoliose cervical, muito provavelmente. Essa escoliose cervical inclinou para o lado, a gente está identificando agora as simetrias de lado encurtado e alongado, lado mais forte e mais frágil. Identificamos a cinesiologia e agora nós passamos para o trabalho de alongamento, que é um dos tratamentos. Então vejam bem, a fixação da mão na cintura escapular para impedir que a cintura escapular suba. A outra mão pressiona a cabeça lateralmente para justamente unilateralmente trabalhar os músculos do lado mais encurtado. Então eu preciso fazer o diagnóstico, eu preciso fazer a identificação cinesiológica e eu passo para o tratamento. Vocês podem estar se perguntando, pô, o tratamento é tão simples? Para esse desvio, sim. Para esse desvio, por exemplo, se o indivíduo estivesse encurtado somente do lado esquerdo, eu faria o alongamento somente do lado esquerdo. Manteria sem alongamento do lado direito. Aqui eu estou representando os dois lados com uma apresentação de um alongamento. E eu vou discutir também no curso essas técnicas de alongamento e flexionamento, essa questão de fixação da mão na cintura escapular para impedir que ela suba ao se fazer o trabalho. Aqui também é um alongamento importante para quem tem hiperlordose lombar. Então existem vários pontos que nós temos que analisar e eu vou apresentar no curso para vocês. Aqui já foi. Então vamos imaginar a hipercifose mais uma vez. Nós temos aqui a cifose torácica normal e dois indivíduos aqui se aproximando de uma hipercifose já com hipercifose. Então você já tem o grau onde o indivíduo já se apresenta com hipercifose. Muito bem. Quando a gente identifica isso no curso, a gente vai trabalhar então com a perspectiva que músculos numa hipercifose teoricamente, em tese, estão encurtados, projetando o ombro para frente e acentuando a cifose torácica. Dentre esses músculos, nós temos lá o peitoral maior e menor. O peitoral maior tensionando o húmero à frente e o peitoral maior tracionando as escápulas para frente e abduzindo-as atrás. Além, obviamente, do serrátil anterior, como um forte abdutor escapular. Essa abordagem cinesiológica, o que está acontecendo do ponto de vista cinesiológico, o indivíduo que apresenta esse desvio, eu vou discutir claramente no curso com esse recurso de animação. Então, por exemplo, aqui eu estou isolando o peitoral maior do lado direito do boneco anatômico, peitoral menor do lado esquerdo, e como eu estou agora argumentando para vocês, nós temos eles isolados, nós podemos perceber que o peitoral maior, como tem intersecção no húmero, ele traciona o húmero, o braço à frente, o peitoral menor é no processo coracoide, nós podemos ver lá, então ele traciona o processo coracoide para frente, fazendo com que as escápulas atrás abduzam. E isso, mais uma vez, repito, para quem já fez os cursos de cinesiologia do Treino e Foco, no módulo 1, 2 e 3, está bem apto a interpretar isso. Não precisaria nem dessa minha abordagem no curso. Mas no curso eu daria essa abordagem cinesiológica específica para o desvio. Para cada desvio eu vou apresentar os grupos musculares que em tese estão mais encurtados ou mais alongados. E a partir dessa abordagem anatômica, cinesiológica, nós vamos para o tratamento. Vejam bem agora aqui. O indivíduo poderia fazer uma abdução de ombro com o banco inclinado, por exemplo. Eu apresento no curso que essa não é a melhor estratégia, porque nós vamos trabalhar mais o trapézio superior. E o indivíduo que apresenta hipercifose, que foi o que nós acabamos de ver nas imagens anteriores, ele precisa fortalecer a musculatura que aduz escápulas. Então nós precisamos trabalhar com o trapézio, principalmente sua região medial, e os romboides. E alongar peitoral maior e menor, que numa hipercifose, em tese, estão encurtados. Então o fortalecimento da cadeia posterior da cintura escapular ela é fundamental. E o alongamento da cadeia anterior ela também é fundamental. Então aqui nós estamos trabalhando os adutores escapulares, é uma variação do exercício. O indivíduo fez aqui um crucifixo, agora ele vai fazer um supino com halteres, vejam bem. Mas o movimento das escápulas dele é de adução contra a resistência. Eu vou posicionar as mãos, vejam bem. Aduz, abduz. A adução é contra a resistência, a abdução. Adução contra a resistência, abdução. Claro que aí nós vamos discutir no curso qual a quilagem adequada. A coluna se encontra acomodada sobre o banco. O indivíduo com uma posição adequada poderia, no caso aqui, manter até uma inclinação, uma fixação da cabeça, se assim fosse necessário. Então essa é uma estratégia que a gente vai trabalhar no curso. A gente vai mostrar, por exemplo, esse exercício não é o interessante fazer inclinado, porque nós vamos focar mais no trapézio superior, enquanto que nós temos que focar mais em todo o trapézio, principalmente na região medial. Então inclina-se o banco, o indivíduo deita para acomodar toda a coluna, posiciona os membros inferiores mais para trás, como ele posicionou agora. Vejam bem, eu estou empurrando o indivíduo, ele está todo acomodado na região lombar e torácica da coluna vertebral. E agora ele começa a fazer um crucifixo invertido. Vejam o trabalho das escápulas, o trabalho forte das escápulas aduzindo. Então, portanto,
nós estamos trabalhando trapézio medial, superior e inferior, mas principalmente fortemente o medial, junto com o romboide maior e medial, que para o indivíduo hipercifórtico é o fundamental. Então a estratégia do curso é essa. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. A gente apresenta o desvio, caracteriza angularmente pelo sapo, apresento a análise cinesiológica pelo boneco anatômico, faço a discussão desses grupos musculares e aí eu caio na apresentação do exercício corretivo postural. 1, 2, 3 exercícios para cada ponto, vou discutir antes a anatomia e fica, acredito que interessante para vocês entenderem. E um adicional que não estava programado, mas conversando com o Jefferson a gente achou interessante colocar, e eu já tinha por ideia também colocar, mas não está divulgado, ou não estava divulgado isso, é trabalhar com uma periodização. Eu vou apresentar para vocês uma periodização, as lógicas dessa periodização. Então, o primeiro meso, onde a gente trabalharia fortalecimento muscular no TRP simetricamente, cargas leves, um trabalho de resistência muscular localizada e geral, e trabalho de alongamento geral, que seria o primeiro meso. E aí a gente vai ter algumas expectativas, algumas metas lançadas nesse primeiro meso, dentro do macrociclo. Aí nós vamos apresentar um segundo meso, metas diferenciadas, trabalhar microciclos dentro desse segundo meso. Vamos apresentar daí um terceiro e último meso, que é o mais forte em termos de correção postural, onde a gente vai trabalhar a ideia do trabalho simétrico geral primeiro, depois um trabalho assimétrico compensatório de força muscular. Eu vou trazer as variáveis de TRP importantes para trabalhar e o flexionamento necessário. Então vejam bem, o curso a gente vai apresentar a importância da postura, vai apresentar como avaliar postura pelo procedimento biofotogramétrico, vou apresentar vários pontos posturais pela biofotogrametria, que nós conseguimos diagnosticar escolioses, hiperlordoses, hipercifoses, hipocifoses, desnivelamento de ombro com horizontal, desalinhamento da cabeça. A partir do diagnóstico do desvio, a gente entra na cinesiologia, identificando grupos musculares que tendem a estar assimetricamente colocados em termos de força e em termos de flexibilidade. A partir desse diagnóstico cinesiológico, nós caímos aí nos exercícios, tanto de flexionamento e alongamento, quanto de fortalecimento através do TRP. E aí a gente vai dar uma bagagem bem grande para o pessoal dentro dessa dinâmica e fechamos o curso com o que vocês têm agora aqui na tela, com uma proposta de periodização para aplicação de cargas de desvio postural. Então eu vejo dessa forma, pessoal, que o curso está bem completo. Acredito que vocês vão gostar bastante do curso. É uma proposta que a gente não vê muito na literatura, mas é uma proposta baseada fundamentalmente na cinesiologia. E acredito que vocês vão gostar e poder implantar essa proposta na academia onde vocês trabalham, ou em vocês mesmos, caso apresentem algum desvio postural, e buscar a melhoria da postura através dessa estratégia que eu vou apresentar no curso. Então o curso, a partir de hoje, ele vai estar dentro de alguns dias, aí o Jefferson vai deixar bem claro na descrição do vídeo, disponível para aquisição. Acredito que, se não hoje, dentro de poucos dias, 3, 4, 5 dias já estará disponível para aquisição, ou no máximo uma semana. E lembrando sempre que nesse período de aquisição, ao final desse período de aquisição, a gente vai fazer um chat fechado com os cursistas. Ou seja, o pessoal que comprou o nosso curso, que adquiriu o nosso curso, que estudou os artigos, que estudou o curso, que eventualmente tenha ficado com uma dúvida, ou quer trocar uma informação comigo, quer ver alguns aspectos comigo, algumas ideias, alguns exercícios que eventualmente eu não tenho apresentado no curso, mas ele acha interessante aplicar e ele quer ter a confirmação se aquele exercício realmente pode ser utilizado para um determinado desvio postural. O pessoal que está inscrito no curso vai ter a chance de fazer isso com a gente. E aí é um chat fechado, não é um vídeo aberto, como a gente está fazendo agora aqui. Um chat fechado, em que nós vamos fazer só com os cursistas, justamente para essas questões. Dúvidas, esclarecimentos, propostas diferentes, observações quanto ao curso, a gente faz um troca de ideia. Mais uma vez, repito, quem já fez curso com Treine Foco conhece bem essa proposta, sabe bem da lógica dessa proposta. Tem vários seguidores que já fazem isso, inclusive para esse curso aqui nós temos vários seguidores já, inclusive recebendo esse curso gratuitamente, porque fecharam no curso anterior o 5º curso. Tem aí seguidores que eu acredito que já tenham feito aí próximo aos 10 cursos, talvez até mais os cursos conosco. Então a gente tem essa proposta. A ideia é vocês estudarem o material antes do chat. Então vocês vão receber os artigos, vão receber esse material do curso com a minha fala. Vai dar um material com certeza mais de 4 horas. Eu não terminei de gravar ainda, eu estou gravando agora o lançamento do curso. Essa semana, eu estou gravando hoje, é quarta-feira. No domingo esse vídeo vai ao ar. E até domingo eu já tenho ideia de quantas horas deu o curso. Mas com certeza mais de 4 horas de curso. Talvez aí mais de 5 horas de curso.
E com esse material vocês vão ter aí um mês, um pouco mais de um mês para estudar, e aí o chat fechado a gente vai fazer esse bate-papo. É bem interessante, vale muito a pena, é uma troca de experiência muito boa, o pessoal normalmente que participa do chat gosta bastante. Bom pessoal, estamos aqui com 1 hora de lançamento do curso, que era o que eu tinha mais ou menos me programado para apresentar para vocês. Tentei aqui apresentar todos os processos do curso. Espero ter dado aqui uma boa lógica do que vocês vão encontrar no curso. Claro que lá nós vamos explorar todos os desvios, vamos explorar muito o sapo, os pontos anatômicos, por isso é um curso de 4 horas. E aqui até eu fui mais lento em alguns aspectos, chamando mais atenção, porque eu queria justamente apresentar o curso. No curso, então, quando a gente engrena uma sistemática, por exemplo, a avaliação de pontos anatômicos, eu vou avaliando vários pontos na sequência. Então se torna até mais ágil do que foi hoje aqui no curso. Eu acho que deu para a gente apresentar o curso para vocês entenderem, né? Então é uma estratégia também do Treino em Foco, né? Apresentar sempre o conteúdo antes mesmo do nosso seguidor adquirir o curso. A gente tem, por característica no Treino em Foco, fazer trabalhos com qualidade, respeitando sempre quem está adquirindo o nosso curso, o nosso material, ou o nosso software de avaliação antropométrica, o SAM, ou os meus livros, ou os cursos do Treino em Foco. Então a gente respeita muito o seguidor Treino em Foco que faz a aquisição desse material. Então a gente se preocupa muito com a qualidade desse material, por isso o embasamento científico e prático também. A gente acredita nas duas coisas, já falei várias vezes isso. Entendo que a evolução profissional é base científica e base prática unida, de mãos juntas, uma dando embasamento à outra, a um crescimento grande do profissional. Então ter um embasamento prático fundamental, ter um embasamento científico, teórico fundamental, unir essas duas coisas, fazer uma correlação, uma associação entre esses dois fatores é fundamental. Só assim, eu entendo, o crescimento pode ser potencializado. Então, em função disso, a gente tem uma preocupação muito grande, um respeito muito grande com o seguidor Treino em Foco ao fazer esses cursos. E por isso a estratégia de hoje, lançarmos o curso para que o seguidor Treino em Foco possa conhecer o curso, conhecer o conteúdo, ter uma ideia da sistemática antes mesmo de adquirir. E aqueles seguidores que já adquiriram os cursos, vocês já conhecem a nossa sistemática, nosso funcionamento. Um último detalhe para deixar aqui para vocês é que nós vamos lançar agora no segundo semestre, enfim, a Escola Treino em Foco. A Escola Treino em Foco tem por interesse e objetivo aprofundar, bem aprofundado, questões do treinamento físico e da avaliação. Então nós vamos iniciar a Escola Treino em Foco agora no segundo semestre, não mais com a antropometria que nós tínhamos imaginado, mas sim com a avaliação postural e prescrição de exercício. Então nós vamos lançar aí para o final, mais para o final do ano, a Escola Treino em Foco com cursos muito mais longos, com cursos que vocês podem receber a certificação Treino em Foco. Para isso vão ter que fazer uma prova, mas a gente vai detalhar melhor isso mais à frente. Mas são cursos muito mais avançados. Aí são cursos para realmente quem quer se aprofundar de verdade em alguns aspectos avaliativos ou da prescrição do exercício. Nós vamos lançando temáticas, cursos, como eu disse, de horas longas, com vários vídeos, e com uma estratégia bem diferente desses nossos cursos, assim, fazer com que o seguidor Treino em Foco que faça a Escola Treino em Foco, realmente a ideia de escola, saia preparado naquele tema para trabalhar. Mas isso a gente vai colocar mais à frente com cuidado para vocês. Mas só lembrando, fazendo o link, que vai ser sobre a parte de avaliação e prescrição postural avançada para o profissional de educação física. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a quem assistiu o vídeo até o final, quem acompanhou a apresentação do curso. Acho que já deu para dar uma ideia de como é que funciona, inclusive de alguns desvios, dar uma ideia do que fazer. E eu aguardo vocês então no chat que nós vamos ter daqui um mês e meio aí. A data está marcada, o Jefferson vai colocar na descrição do vídeo aqui embaixo para que vocês vejam direitinho essa data. Tem na nossa página também no Facebook, Cursos Treino em Foco no Facebook, a gente coloca todas as informações lá. É interessante vocês fazerem parte dessa página no Treino em Foco, porque todos os cursos que a gente lança por lá, toda a divulgação inicia-se por lá, né? E no nosso site também a gente divulga bastante, tá certo? Então, muito obrigado aí pela presença de todos, espero ter ajudado, ter demonstrado, e aguardo vocês então no chat, daqui um mês e meio, para a gente discutir mais aprofundado várias questões posturais e como combatê-las, como prescrever exercício de forma eficiente, no intuito de evitar, minimizar ou realinhar um determinado desvio postural. Um grande abraço, pessoal. Até o chat.